Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje a nossa aula é da banca IBAN. Vou trazer a resolução de questões recentes, como esta que está na tela, e também vou trazer a explicação dos assuntos mais cobrados por essa banca. Inscreva-se neste canal, conheça também os meus preparatórios de português. A palavra África é acentuada pela mesma razão da seguinte palavra. Vai fazer a prova? O que você vai fazer? Já vem marcando aqui as partes mais importantes. Preciso saber qual outra palavra que também será acentuada pelo mesmo motivo de África. Tem acentuação? Primeira coisa é separar em sílabas. Então, aqui eu tenho África. Então, você observa que aqui a sílaba tônica é a antepenúltima. Se ela é a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Qual é a regra da proparoxítona? Todas são acentuadas. Pamela, África, todas são acentuadas. Então, aqui já ficou mais fácil para você gabaritar a questão, porque aparece aqui didático. Você separou em sílaba, viu que a sílaba tônica é a antepenúltima, então ela é o quê? Novamente uma proparoxítona. Proparoxítona, todas são acentuadas. Então, letra C aqui está correta. Agora, por que países têm acento? Aqui você já separa também em sílabas. Aí você vai se lembrar de quê? Do hiato. Eu acentuo o I e U tônicos quando formam hiato. O que é o hiato? Hiato é quando eu tenho duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Então, da mesma forma que eu tenho saúde, duas vogais que separei em sílabas, ficaram em sílabas diferentes. Então, eu acentuo o I e U tônicos. Sempre deixo uma pergunta aqui para vocês, observem só aqui. Juiz. Será que tem acento? Aí eu trago aqui também juízes. Será que tem acento também? Qual dessas palavras tem acento e por quê? Interaja comigo. Bênção. Vamos lá então. Aqui eu tenho a sílaba tônica é a penúltima, então eu tenho uma paroxítona terminada em ão. As paroxítonas terminadas em ão são acentuadas. Órfão, bênção, terminadas em ã também. Ímã, órfão e elétrons. Aqui você observa. Vamos lá também. Elétrons. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em on. Paroxítona terminada em on são acentuadas, mas pela mesma regra aqui, didático e África. Estão contemplando pontuação agora. Tem pontuação? O assunto mais cobrado é a vírgula. Então, é importante você compreender algum ponto. Você já ouviu quando eu falo de SVC nas minhas aulas? Que você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe uma rápida explicação que trago para vocês sobre este não emprego da vírgula. Então, tem vírgula? Lembre-se de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É isso que é SVC. Então, não posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem, sujeito, está evoluindo bastante, está evoluindo locução verbal. O que a banca faz? Ela vem aqui e coloca somente esta vírgula que o homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Está errado, porque eu separei o sujeito do verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, perfeito, está correto. Se for esse adjunto adverbial de curta extensão, pode usar ou não a vírgula. Nos tempos atuais é o quê? Um adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial estiver no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, virá separado por vírgula. O correto é o que? O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Macete, uma vírgula errada. Duas vírgulas, certo. Para separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o verbo do complemento. Eu creio para sempre em você. Eu creio para sempre em você. Então, o que você observa? Que quem crê, olha aqui, eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Se entre o complemento e o verbo tiver uma vírgula, errado. Se forem duas, correto. Eu creio em você para sempre. Então, tem vírgula? Lembre-se de que? SPC, ou melhor, SVC. Então, agora que você já compreendeu o SVC, aqui é uma outra regra da vírgula. Por que a vírgula foi empregada neste caso?
A morte vivia com Deus e Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Eu não uso a vírgula antes das conjunções aditivas. Neste caso aqui é o e. Então aqui é uma conjunção aditiva. Eu não uso a vírgula. Exceto, o português é cheio das regras e das exceções. Exceto se forem sujeitos diferentes. A morte vivia com Deus. Quem vivia com Deus? A morte, sujeito, não é isso? Quem não queria que a morte entrasse no mundo? Deus. Então aqui eu tenho sujeito também. Então você observa que eu posso usar a vírgula antes do e se forem sujeitos gramaticais distintos, sujeitos diferentes, eu uso a vírgula antes do e. As orações contam com o mesmo sujeito gramatical? Não. Se for o mesmo sujeito, eu não uso. As orações são assindéticas, ou seja, não contam com verbo, nada disso. Para ser oração, tem de ser verbo. Quando fala assindética, é que elas não contam com as conjunções. Eu uso a vírgula antes das assindéticas. Por exemplo, estudei, vírgula, trabalhei, vírgula, passei no concurso e estou feliz. Aí você usa a vírgula antes das orações coordenadas assindéticas, aquelas que não possuem conjunção. Por isso, aproximem bem a cara deste aquecimento e esqueçam o inverno por um momento. Nesse trecho, há quantas orações? Caro concursando, a mesma quantidade de verbos será a mesma quantidade de orações. Então, 2 verbos, 2 orações. Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. Os líderes mundiais precisam reformular as políticas ambientais. Os ativistas davam o debate como encerrado. Estão contemplando colocação pronominal. Você que assiste às minhas aulas já pensou em quê? Enéas 4Ps. Só que quando vier para substituir, não pense em Enéas 4Ps de início. Você vai se lembrar da transitividade verbal. Se você tiver um verbo transitivo direto, você usará o e a como complementos. Se você tiver um verbo transitivo indireto, você vai usar lhe e lhes como complemento. Você poderá substituir o complemento verbal por lhe ou lhes se for um verbo transitivo direto. Se for um verbo transitivo indireto. Se for o verbo transitivo direto, você pode usar o, a e suas variações. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Correto? Então, aqui. Eu reformulo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho de usar um desses. Eu não posso usar o lhes. Então, já venho e descarto. Davam o quê? O debate. Novamente, verbo transitivo direto. Olha aqui, vai depender do contexto. O verbo dar pode ser bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. O homem dava a prova aos candidatos. Aí eu teria um VTDI, mas aqui ele dava só o debate, não falou a quem. Então, davam o debate. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhe. Olha que maravilha, gabaritei a questão sem sofrimento. Totalmente, nem precisou de Enéas 4Ps. Então, reformular, quando o verbo termina em RS ou Z, você retira o RS ou Z e põe o L. As políticas, elas, eu não posso falar reformular elas, eu vou falar o quê? Elas é o pronome oblíquo átono as. Olha aqui, eu tirei o R, coloquei o L e virou lá. Reformulá-las, observe que com acento. E davam, aqui você vai se lembrar do alfabeto. Quando termina em M, M e N lá no alfabeto. Terminou em som nasal, você precisa acrescentar o N. Então, acrescentei o N, o debate é ele. Eu não falo davam ele, ele é O. Então, davam no. Show de bola, questão bem interessante. Já para que a concordância verbal se realize, questão contemplando aqui concordância verbal, conforme prescrito pela norma culta da língua portuguesa, essas lacunas 1 e 2 deverão ser completadas com as formas verbais presentes em qual alternativa. Questão aqui contemplando o verbo vir ou o verbo ver, não sei, a gente precisa compreender agora. No caso de depressão e ansiedade, pesquisadores brasileiros vêm desenvolvendo. Aqui é do verbo vir. E depois ali eu vou ter também o quê? Será que é o verbo prover ou o verbo provir? Então aqui nós vamos ter que ver também. E as informações para esses modelos provêm de 2 fontes. Então aqui é o verbo provir.
Ok, então quer dizer, provir é derivado do verbo vir, não é isso? Perfeito. Então, a mesma conjugação que terminar o verbo vir vai ser o verbo provir. Então, eu vou falar lá, os pesquisadores vêm desenvolvendo, com acento sim, do verbo vir, vem com um E só e com acento. Nada de vem e nada de vem. Inclusive, aqui se for do verbo ver, eu tenho vem, sem acento, correto? Então, vem e vem. E agora o provém. Será que é provém com acento circunflexo? Acento circunflexo eu já sei que é terceira pessoa. E acento agudo é terceira pessoa. Então, aqui é importante você se lembrar. Os verbos derivados dos verbos ter e vir, eles vão receber, anote aí, verbos derivados dos verbos ter e vir, por exemplo, mantém-se. Eu vou falar o quê? Ele mantém. Mantém tem acento? Sim. Então, os verbos derivados dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, recebem acento agudo. E na terceira pessoa do plural, eles receberão acento circunflexo. Então, ele mantém, eles mantêm. Da mesma forma, olha aqui. E as informações, elas, não é isso? Elas provém, então, com acento circunflexo. Então, a alternativa A está correta. Anote aí, estou sendo repetitivo justamente para que você compreenda aqui. Anote aí no seu caderno, observe só. Então, quando eu falo lá, no caso de depressão e ansiedade, pesquisadores brasileiros vêm desenvolvendo. Então, vem, alternativa A, e provém. Os verbos derivados dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, recebem acento agudo. E na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. A vírgula empregada no segundo quadrinho justifica-se pelo seguinte motivo. Eu sei, Rodolfo, aqui eu tenho um caso de vocativo. Vocativo é quando você fala diretamente com a pessoa. Sim, concurseiro, tem vírgula? Tem, porque estou falando diretamente com você aí. Então, separa o sujeito errado. Aqui já tem o caso do SVC. O que é o SVC? Vou falar para você não mais errar questão que tenha SVC. Então, tem vírgula? Lembre-se de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É isso que é SVC. Então, não posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem, sujeito, está evoluindo bastante, está evoluindo locução verbal. O que a banca faz? Ela vem aqui e coloca somente esta vírgula que o homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Está errado, porque eu separei o sujeito do verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, perfeito, está correto. Se for esse adjunto adverbial de curta extensão, pode usar ou não a vírgula. Nos tempos atuais é o quê? Um adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial estiver no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, virá separado por vírgula. O correto é o quê? O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Macete, uma vírgula errada. Duas vírgulas, certo. Para separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o verbo do complemento. Eu creio para sempre em você. Eu creio para sempre em você. Então, o que você observa? Que quem crê, olha aqui, eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Se entre o complemento e o verbo tiver uma vírgula, errado. Se forem duas, correto. Eu creio em você para sempre. Então, tem vírgula? Lembre-se de que? SPC, ou melhor, SVC. Então, você viu que não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Eu não separo o sujeito do seu predicado. Antecede substantivo próprio, não é regra da vírgula, isola o vocativo. Vocativo vem de evocar, chamar, sim, concurseiro. Estou falando com você, tem vírgula. Aposto explicativo, tem vírgula sim. Se eu falasse Rodolfo, vírgula, meu amigo, vírgula, aí teria vírgula. No título do texto, encontramos o seguinte trecho. Entenda por que isso é motivo de preocupação. Como podemos reescrever esta frase de maneira correta?
Entenda por quê. Este porquê separado pode ser usado, além de no início das frases interrogativas, quando puder substituir por pelo qual e suas variações. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Agora, pode também, quando puder, pode usar também porquê separado sem acento, quando puder colocar motivo. Entenda por que motivo, por que razão, por que separado. Entenda o porquê. Quando vier precedido de artigo, é um substantivo. O porquê substantivo é o porquê, este porquê aqui, ó, junto e com acento. Entendo o porquê está errado, entendo o porquê está errado. Letra B, olha aqui. Precedido de artigo é o substantivo, junto e com acento. Entendo o porquê disso ser motivo de preocupação. Os cientistas também encontraram microplásticos na água da torneira, mas em quantidades menores. Nesse trecho, o verbo destacado está flexionado. Então, eles encontraram ação finalizada. Então, já sei que é pretérito, não é pretérito mais que perfeito, que aí seria orar. Encontrará, aí sim, neste caso. Agora, os cientistas também encontraram microplásticos. Aqui quer dizer uma ação finalizada no passado. Observe aqui. Ah, mestre, mas você falou que tem urá. Aqui também tem urá. Mas para ser pretérito mais que perfeito do indicativo, é uma ação que ocorre antes de outra ação no passado. Pretérito mais que perfeito, uma ação no passado antes de outra ação no passado. Não é o caso. Aqui está falando que eles encontraram microplásticos na água. Pronto. Ação finalizada no passado, pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo seria o quê? Encontrava uma ação que se repetia no passado. Ia lá, encontrava, e encontrava de novo. Os microplásticos também estão nos alimentos que ingerimos e na água que bebemos. Em 2018, os cientistas descobriram o quê? Verbo transitivo direto. Beleza, o elemento grifado, este que aqui, introduz uma oração subordinada. Primeiro, se for o que, este que ele pode ser, por exemplo, o homem que estuda aqui. O homem que estuda aqui. Neste caso, você observa que este que aqui, ele está retomando o substantivo anterior. Então, aquilo que vai retomar o substantivo anterior é um pronome relativo. Pronome relativo, ele vai dar início à oração subordinada adjetiva, ok? Se vier sem vírgula, restritiva. Se vier com vírgula, explicativa. Só que aqui eu já descartei, por quê? Porque você observa que aqui é um verbo. Macete interessante, anote aí. Se o que for um pronome relativo e estiver retomando um substantivo anterior, você terá uma oração subordinada adjetiva. Se ele estiver completando, for um complemento de um verbo, aí você terá uma oração subordinada substantiva. Ah, aquela que pode ser substituída por isso? Sim, eles descobriram isso. Então, a oração subordinada substantiva. Subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Outro macete. Se já tiver um sujeito na frase, não pode ser subjetiva. Quem descobriu? Os cientistas. Isso daqui já é um sujeito. Então, não pode ser subjetiva. Ela vai ser o quê? Objetiva direta. Verbo transitivo direto pedirá como complemento um objeto direto. Descobriram isso. Os cientistas descobriram isso. Muito interessante. Subjetiva exerce a função de sujeito. Sujeito oracional. Se já tem um sujeito, não pode ser subjetiva. Ela começa a escorrer como a areia por entre os dedos. A regência do verbo em destaque está de acordo com a nossa gramática normativa. Ela começa, quem começa, começa a fazer alguma coisa, a escorrer. Aponte em qual das alternativas a seguir ocorre um desvio da norma culta no tocante à regência verbal. Assunto, para mim, juntamente com ortografia, os mais extensos. Regência verbal e nominal são infinitas essas regências. Melhor maneira, ler bastante prestando atenção. Por exemplo, se eu deixar aqui para você, ele corroborou a investigação, ou ele corroborou com a investigação.
Será que corroborar é um verbo transitivo direto? Ou vai pedir a preposição com? Fale comigo. Em que eu preciso saber qual que está errada. Assistir com o sentido de ver é um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto vai exigir a preposição a. Então está correto. Assistiremos ao filme. Prefiro ler um bom livro a perder. Quem prefere uma coisa a outra. Não tem nada de prefiro maçã do que pera. Prefiro maçã a pera. Espirrou assim que aspirou. Aspirar pode ser verbo transitivo direto, com o sentido de inalar, cheirar, e também verbo transitivo indireto, com o sentido de desejar. Ele desejou o perfume das flores? Não, ele cheirou, ele inalou. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não pede preposição. Então está errado, seria aspirou o perfume. Quem obedece é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, venho aqui, descarto também a D. A única errada é a alternativa C. Mas, para eu lá chegar, se o elemento destacado fosse substituído pela palavra Moçambique, à luz da norma padrão, esse trecho poderia ser reescrito com. Vamos sintetizar aqui o enunciado. Eu vou substituir o lá por Moçambique. Questão que está contemplando crase, não é isso? Como eu falaria? Para eu chegar a Moçambique, para eu chegar a Moçambique, para eu chegar ao Moçambique, mas para eu chegar em. Então aqui já é bem interessante, é um vício muito comum as pessoas falarem cheguei em São Paulo. Nada disso. O verbo chegar, ele exige a preposição a. Então quem chega, chega a algum lugar. Cheguei a Paris. Primeira coisa, descartei uma alternativa. Aqui deixo uma dica bem interessante também. Aqui eu trouxe para vocês, quando aparecer o verbo ir, ou então chegar, que são verbos que vão exigir essa preposição a, substitua o chegar ou ir pelo verbo vir, como aparece aqui. Então aqui imagino que você já até conheça. Se der vim da crase a. Então olha aqui, vim da crase a. Deixa eu marcar aqui para ficar melhor também para vocês. Então, vim da crase a. Vim de crase para que. Ou seja, se der, você substitui os verbos ir e chegar por vir. Se der vim da, tem crase. Se der vim de, não tem. Vim da crase a. Vim de crase para que. Olha aqui, vim da Bahia, fui à Bahia. Correto? Então tem crase. Olha aqui, vim de Moçambique, fui a Moçambique. Vim da crase a. Vim de crase para quê? Então eu vou falar o quê? Eu vim, como eu já coloquei aqui abaixo, vim de Moçambique. Vim de crase para quê? Então, neste caso aqui, alternativa. Vim de crase para quê? Não terá crase. Mas para eu chegar a Moçambique, eu vim da Moçambique? Não. Eu vim de Moçambique, crase para quê? Chegar ao Moçambique, não. Então, chegar a Moçambique. Vim da crase a. Vim de crase para quê? Bem interessante. As famílias enfrentam uma série de dilemas éticos na hora de decidir o que fazer com o ente querido recém-perdido. A palavra destacada possui hífen, certo? Então, por que recém-nascido, recém-chegado, recém-perdido tem hífen? Você vai usar, nós vamos usar o hífen com esses prefixos terminados em além, a quem, recém, sem, e vou acrescentar aqui também a palavra bem. Com bem você vai usar o hífen. Imagino que você esteja aí com o seu caderno. Primeira regra que você anotou na aula de hoje, vim de crase para quê? Vim da crase a. Outra regra, o bem não gosta de ninguém. Com bem, você vai usar o hífen sempre. Com bem, B-E-M. Porque se aparecer lá benfeitoria, aí já é com N. Aí não vai usar mesmo. Então, o bem não gosta de ninguém. Aproveitando aqui, eu vou colocar o quê? O mal não gosta de hal. Ou seja, com a palavra mal, eu vou usar o hífen se a palavra da frente começar com H, vogal ou L. Então, quando aparece recém-perdido, certinho. Tem hífen por quê? Sem teto, além-mar, a queimar, bem-estar. E deixei para vocês aqui uma
Pergunta, interajam comigo aqui nos comentários. E agora, para-brisa junto ou para-brisa com hífen? Por que trouxe? Eu trouxe essa daqui porque tem paraquedas. Outra palavra que no novo acordo ortográfico usa-se o hífen é em qual? Paraquedas tem hífen? Não. Paraquedas perdeu essa noção de composição. É tudo junto agora. Paraquedas. Junto. Então, e para-brisa se paraquedas é junto? Para-brisa é ou não é? Quero ver você interagindo comigo aqui. Suprarrenal. Observe que quando o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com R ou S, é tudo junto. Então, suprarrenal é com 2 S. Da mesma forma, mini saia. Terminou com o prefixo, a palavra da frente começou com S, você vai dobrar o S, aí vira mini saia. Autoafirmação. Aqui a regra dos opostos se atrai. Quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, é tudo junto. Autoafirmação. Está errado? Aqui seria tudo junto. Aqui também junto, aqui também junto. Ultrapressado. Nessa eu vou usar o if. Se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Quando termina com a vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, eu vou usar o hífen, ultra apressado. Outra regra, o bem não gosta de ninguém, o mal não gosta de Raul, os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Então, ultra apressado terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a vogal, com a mesma vogal, você usa o hífen.